Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho com o Benzedor a respeito da mediunidade, do desenvolvimento de quem acompanha e segue esse caminho ao lado do Benzedor, e também vamos ter no final o relato de uma grande amiga que um tempo atrás eu tive a oportunidade, a bênção de poder apresentar ela ao Benzedor, e já faz algumas semanas que a gente gravou esse depoimento com ela, e agora é o momento certo pra gente trazer junto desse episódio, e aí no finalzinho a gente ouve junto. Mas partindo para o papo então, com licença e a graça do grande pai, da grande mãe, dos luminosos mentores. Benzedor, muitos lhe acompanham e acabam aprendendo nesse caminho por se identificar com a forma e com o respeito à vida que é pregado, com a seriedade, com a simplicidade, com a humildade que tem no caminho que a gente vive conversando. O senhor que acompanha o crescimento de alguns médiuns e faz parte, do seu jeito disso, o que pode relatar pra gente, observando esses contextos? A bênção do grande pai, a bênção da grande mãe, dos nossos mentores e mentoras salutares e luminosos, a todos e todas uma bênção, a ti, meu querido repórter. É uma grata satisfação mais esses minutinhos nesse nosso podcast, que fico muito orgulhoso, muito feliz que estamos em crescimento, né, repórter? E o Benzedor só tem a agradecer. Quero poder compartilhar meu pequeno conhecimento, chegar um passinho de cada vez, mas no coração de cada um, e dizer e dividir assim, meu querido repórter, que nossa trajetória, nossa caminhada, cada vez se aguça mais, cada vez está mais luminosa, iluminada por Nosso Senhor, por Nossa Senhora. E o Benzedor dizer assim: fico feliz, orgulhoso de muitos que estão a caminhar conosco, que estudam o que nós estudamos, que seguimos o Evangelho de Cristo nosso Senhor e procuramos dar-nos, doar-nos 100% ou perto disso, com amor, com carinho, com respeito pelo outro, pelos demais. Não perseguimos ninguém. Temos o nosso caminho, a nossa caminhada, e estamos na vida, na terra, para servir. Mas para o Benzedor é contagiante e muito orgulhoso, porque vejo que alguns que estão a caminhar com nós, repórteres, estão a evoluir, estão estabelecendo contato com o amanhã, estão estabelecendo contato com espíritos que estão reencarnando antes de reencarnarem, que estão alcançando os desígnios da Virgem Mãe, Nossa Senhora, que é nossa rainha, que é a nossa maior mentora de nossos trabalhos, de nossos conhecimentos, de nosso aprendizado. É a rainha de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe do nosso Salvador. E os desdobramentos de alguns estão muito claros, os trabalhos estão ficando edificantes. Então, para o Benzedor é muito lindo assim, quando eu vejo, quando eu sei, quando me é acordado, repórter, tal espírito procurou um irmão, uma irmã que caminha conosco, relatando que necessita de ajuda ou que foi ajudado, veio para agradecer porque está esclarecido e está em planos melhores. Ou chega esse espírito e diz e relata para nós assim: hoje estou bem, graças à ajuda do grande pai, da grande mãe e a de vocês. Ao encontrar vocês, eu comecei a me encontrar. Eu pedi socorro, eu pedi para o grande pai, para a grande mãe me ajudar, me mostrar o caminho. E cheguei até vocês. Então, quem é o caminho? Isso para nós é gratificante. E somos cada um grãozinho de areia de um deserto chamado luz, bem e Nosso Senhor Jesus Cristo.
E está acontecendo assim diariamente, repórter, isso assim. Chega muitas dessas mensagens ao benzedor, aos integrantes. Os desdobramentos estão bastante fortes, a comunicação está bastante forte, sadia. As faculdades daqueles que me acompanham estão se acordando. Então, o benzedor pode te dizer assim: a nossa pequena parte está sendo feita com amor, com carinho e com muita gratidão a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe Santíssima e a Santíssima Trindade. E aí o benzedor gostaria de dividir esses ocorridos, esses acontecimentos, esses bálsamos para todos os demais e para também aqueles que torcem para nós, que somos servidores, viemos para servir e tentamos aprender o máximo e estamos sempre aprendendo uns com os outros, que realmente, como o Pai Velho ensina, quanto menos vulto, mais claridade. Muitos têm que sair para dar lugar a verdadeiras luzes, e é o que está a ocorrer. Temos que ter em nós capacidade, amor, humildade para podermos servir e fazer a verdadeira caridade. Então, um abraço do benzedor a todos e todas, e sei que essas palavras chegarão no coração das pessoas certas que têm que chegar. Amém. Axé. Antes de encerrar esse episódio, eu quero trazer para vocês uma conversa que eu tive com uma grande amiga minha, que pude ter a oportunidade, o presente de apresentar ela ao benzedor, para que ela conseguisse encontrar os esclarecimentos que vinha buscando. Eu tô aqui com a Giovana, uma grande amiga minha de muito tempo também. Obrigado, Giovana, por concordar em dar um depoimento pra gente, contar um pouquinho de muita coisa ainda que tem pra ver. É um prazer estar aqui conversando contigo. E eu quero começar perguntando, qual é a tua visão assim, sobre o benzedor, sobre ter conhecido ele? Agregou algo na tua vida? Oi, Pedro, o prazer é todo meu. A gratidão é toda minha de ter conhecido esse caminho tão maravilhoso. Eu te digo que está sendo uma experiência única, uma experiência maravilhosa. E, Giovana, quando tu chegou lá para conhecer o benzedor, assim, tu viu simplicidade, tu viu luxo? Como é que foi esse primeiro impacto para ti? Extremamente simples. O benzedor, uma pessoa extremamente humilde na maneira de falar, na maneira de tratar, no acolhimento. É maravilhoso ser tratado assim, com esse carinho, com essa energia, né? De quem já conhecia a gente há tanto tempo. E, Giovana, desde o primeiro contato assim, que tu teve com ele, foi tudo espontâneo? Teve muito enfeite? Como é que foi essa experiência para ti? Foi muito simples, Pedro, muito simples, sem adornos, sem enfeite nenhum, um contato extremamente humano, normal, natural. O ambiente é maravilhoso, a energia daquela casa, daquelas ervas, é tudo maravilhoso. Tinha muita erva, assim, lá? Muito, é um caminho verde, é um caminho divino, é um caminho que envolve toda a energia da natureza. É incrível pensar que isso tem aqui tão pertinho da gente. E qual a sensação que isso te passou quando chegou lá e viu esse mundaréu de verde, assim? A sensação maravilhosa de que eu estava em casa, no meio das ervas, era tudo que eu pensava que não existia aqui tão perto. É muito interessante, é muito incrível a energia que a gente sente. E, Giovana, tu foi lá buscando alguns esclarecimentos, né? Tu ouviu justamente o que tu queria ouvir, tu ouviu o que tu precisava, como é que foi esse contato? Na verdade, Pedro, eu fui porque eu tinha um chamado dentro de mim que me dizia que eu tinha que conhecer ele, que eu te pedi para me dar a oportunidade para ver se ele me recebia e de alguma forma eu era recebida por ele. E eu fiquei muito grata por ter a oportunidade. Então tu me diz assim, chegar até ele foi um caminho conduzido, vamos dizer assim, e de uma forma encantadora, assim. E vem te esclarecendo o que tu precisa desde então? Tu me perguntou, Pedro, se o que ele me trouxe era o que eu queria ouvir ou se era o que eu precisava ouvir, certo? Isso.
E eu vou te responder muito objetivamente, assim, Pedro, eu não fui com aquela pergunta feita, eu não cheguei lá com o intuito de desvendar quem era aquela voz atrás do podcast que eu estava começando a ouvir, porque o podcast me elucida muito, me traz muita clareza das coisas que eu acredito e que eu nunca tinha ouvido, vamos falar assim, que eu uso na minha vida, mas que eu nunca tinha presenciado. E ele me respondeu exatamente o que eu precisava ouvir. Eu não tinha pergunta feita, voltando à mesma questão que tu me trouxe, mas eu tinha uma coisa muito maior do que isso. Eu tinha certeza que eu tinha que estar ali naquele momento e eu ouvi exatamente o que eu estava precisando. E isso me foi assim, ó, um alento na alma. Coisa bonita de ouvir falar assim. E tu sabia que tu conseguiria encontrar esse caminho na tua vida já? Tu sentia isso? Como é que era esse momento de vida que tu tinhas? Não, Pedro, era um desatino interno, algo que eu precisava, eu estava buscando há muitos anos, há muito tempo eu venho buscando. Eu vou te dizer que agora, de uma semana e pouca para cá, eu tenho a sensação de que eu posso me permitir descansar e viver o dia, porque eu não tenho que buscar mais. Entende? Eu tenho muito que estudar, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que crescer, mas aquilo que me incomodava, que me feria, porque eu tinha a necessidade de buscar algo que nem eu mesma sabia exatamente o que era. Algo que suprisse, que me nutrisse o mais interior do meu coração, sabe? Das minhas perguntas mais íntimas, que não eram divididas com ninguém. E a cada dia eu tenho as respostas sem mesmo fazê-las. As perguntas que me judiavam, que me pisavam. Hoje eu posso te dizer que eu encontrei de novo, eu me encontrei na minha essência. E as respostas para esse caminho que tu estava buscando, para as perguntas que tu tinha internamente, te foram passadas com clareza, com simplicidade? Como é que tu recebeu isso, Gil? De forma muito sucinta, muito objetiva, muito clara, muito simples. Muito tranquilo para tua compreensão também? Muito, muito tranquila. Eu até fico com vergonha porque acabei trocando várias ideias e enfim, né, conversando e dizendo como era, e no fim eu falei demais, né? Eu era para escutar muito mais. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, Pedro. Mas o que eu ouvi foi divino, foi encantador, foi de forma nutricional da alma. E buscar essa nutrição para tua alma, assim como a gente precisa buscar o pão para a alma e não só para o corpo, né, Gil? É uma coisa que tu sabia que ia ser possível, tu imaginava que tinha esse caminho que te preenchesse, ou tu não sabia se tinha durante essa tua busca? Pedro, eu tinha dúvidas a respeito disso. Eu acreditava e não acreditava que existisse. Eu sabia que eu tinha que buscar e algo em mim se mexia para que eu tivesse que buscar. Mas buscar onde? E Gil, em relação a isso de não saber onde buscar, assim, tu entende que é uma coisa que, se fosse muito enfeitado, por exemplo, tu te sentiria à vontade? Ou tu te sentiu à vontade justamente por ser um lugar simples, por ser tranquilo? Pela pureza, Pedro. Em primeiro lugar, a pureza do ser que está ali como instrumento, pela humildade do instrumento que está ali, nos passando tanta clareza, tanto aprendizado, tanta coisa forte que faz sentido pra gente. E essa simplicidade, ela tem uma riqueza divina, porque ela transborda o que a gente tem de maior valor, que é o valor interno. As coisas não têm precificação, elas têm valor. E dentro da gente, esse valor, ele transborda quando tu te encontra. E te encontra onde, Pedro? Um dos maiores tesouros que o ser humano carrega e não se dá conta que tem: a fé. Quem tem fé tem tudo, Pedro. E a minha fé fez com que eu descobrisse isso. Mas a simplicidade me conquista. A simplicidade e a pureza com que é transmitida.
Isso é muito bonito, assim, é uma coisa que me encanta também, essa simplicidade, o respeito, né? E Gil, tu já vem ouvindo o podcast faz um tempo também, né? A gente vem trocando ideias sobre isso já faz um tempo, a gente conversa a respeito dos episódios. E uma coisa que pra mim sempre foi muito importante, que me toca muito, é a coerência das coisas, né? E tu enxerga isso assim como eu, tu vê a coerência no estilo de vida que ele traz, nas coisas que ele ensina, no que ele prega, perante o que ele vive também, já que agora, assim como eu, tu também conhece lá a realidade. Pedro, isso também é outra coisa encantadora, porque é tudo muito coerente. O que ele te traz, ele vivencia, ele vive e ele traz para ti com tanta lucidez tudo aquilo que ele acredita, que ele ouve, que é ensinado a ele de uma forma que ele tem a necessidade de compartilhar conosco. E isso aí faz sentido. E Gil, falando em transformação, qual foi o estado em que chegasse até o benzedor? Pedro, é uma coisa muito interessante, eu acho muito importante te trazer isso. No momento que me foi concedido chegar lá, eu tinha uma sensação, um sentimento de sugamento extremo. Eu estava realmente apagada, eu estava com um sugamento de cansaço mental, algo que... Sabe quando tu corre e não chega a lugar nenhum, que tu cansa correndo, que tu cansa buscando e tu busca. Tu lê, mas nada sacia, nada, sabe? Nada. Tu tá no cúmulo da exaustão. Lembra do yin e do yang? Quando chega no extremo de um, entra o extremo do outro, né? E eu tava sugada. Extremamente sugada, Pedro. E eu acho muito importante dizer que já na primeira conversa, quando eu pedi, porque eu tive um encontro que eu conheci o benzedor, né? E eu tive a oportunidade de ter um segundo encontro quando eu perguntei, me foi ofertada, né, a oportunidade, e eu perguntei para ele se tinha algo que eu podia tomar daquelas maravilhas de ervas ali para me ajudar nesse sugamento. Foi isso que eu pedi, Pedro. E eu ganhei muito mais do que isso. Eu tive toda a prova que eu não pedi de que a energia das ervas é algo maravilhoso, que realmente eu acredito e que realmente supriram essas necessidades. Eu posso te dizer que de 2 semanas para cá, que foi quando eu comecei o tratamento com as ervas novamente, eu comecei a nascer de novo. Eu acredito no renascimento a cada metamorfose, a cada ciclo que se inicia. E esse ciclo começou agora para mim. E eu sou pura gratidão porque eu tenho ânimo ao me levantar. E não é um ânimo físico que me faz cumprir obrigações, é ter o prazer de acordar, de entrar em contato com as minhas ervas, que eu tinha desistido de tê-las. Mas agora eu tenho todas e muito mais, porque elas voltaram para mim, para minha vida, para minha rotina, para o meu cotidiano. E isso me faz bem, isso me nutre. E todo o tratamento que eu estou fazendo com as ervas. E aprendi a orar. Eu descobri o rosário da Nossa Senhora. E esse rosário é uma energia absurda. E eu vi a minha avó fazendo esse rosário e a minha mãe fazendo esse rosário. E eu ia aos terços quando eu era criança, da Igreja Católica, enfim, mas eu nunca tinha feito, eu cansei de presenciar as pessoas com terços, porque eu sabia que era importante, Pedro, e que eu tinha carinho, mas para mim, eu não tinha. E há 1 semana e pouco atrás, eu em Pelotas comprei um rosário para mim. E esse rosário eu trouxe com os contos da Nossa Senhora. Algo muito simples, algo muito lindo, mas que ontem foi a 3ª noite que eu rezei o rosário. Eu, Giovana, 3ª noite na minha vida que eu empunhei o rosário nas mãos e com a minha fé eu fiz ele todo. E a energia é absurda, a energia, o campo energético de proteção, de segurança, de autoconfiança, de amor próprio que brota na gente, a certeza de que esse campo vai se estender aos meus filhos, à minha casa, aos meus animais de estimação, e não são meus, aos nossos, ao nosso campo de vida, né? E a confiança que isso agora te traz pro restante do caminho que tem pela frente, como é que é? É desbravador, é incrível, assim, transborda. É algo que eu não tenho como mensurar.
É algo que está me fazendo um bem além de mim. É muito além de mim. Como eu te digo, eu sou meramente um grão de areia no meio de tudo isso. Mas a transformação é algo assim, olha, eu tenho ganhado um presente atrás do outro. E esses presentes são divinos, são maravilhosos, a energia é maravilhosa. E consegues te visualizar trabalhando nesse caminho? De que forma que tu vê isso? Pedro, para mim isso é tudo muito novo e é tudo muito antigo. Eu me sinto em casa e ao mesmo tempo sei que é um mundo a desbravar. Então eu sou um grãozinho de areia minúsculo nesse caminho. Quero muito poder chegar na hora de fazer a minha passagem com a certeza de que eu fiz o que eu vim fazer, de que eu cumpri com o propósito de vida que eu tenho. E esse propósito de vida, eu tinha necessidade de encontrá-lo, de tocá-lo, e eu consegui. E aquela ansiedade por buscar algo que eu não sabia o que era e que aquilo me feria, não existe mais. Eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que ali eu vou sorver tanto conhecimento quanto a minha alma precisa. E que através desse conhecimento eu vou poder ajudar as pessoas. É desenvolver as minhas faculdades. E que essas faculdades sejam utilizadas para o bem, para a vida, para o renascer. Meu, das pessoas, de todo mundo que me rodeia, Pedro. Isso renova muito a gente, né? Eu consigo entender quando tu fala. É uma transformação tão bonita que tu vem vivendo assim, que tu me comenta, né? E quem tá ao teu redor, tá vivendo essa mesma transformação, assim? Quem te acompanha nota ela? Como é que é isso? Sim, inclusive o meu marido chegou pra mim e disse, ontem meio-dia, né? Disse pra mim assim, eu não sei o que tá vendo, nega, mas tu tá muito diferente, tu tá muito mudada, isso em muito pouco tempo. O que tá acontecendo? E eu digo, tu sabe o que tá acontecendo? Eu voltei para as minhas ervas, eu voltei para ser aquela bugra nativa que eu sempre fui. Aquela coisa que transborda o que é natural, a vontade de andar a cavalo em pelo, de poder mexer nas ervas de chá, de saber o poder e poder transferir isso para alguém que está precisando, de saber que o valor do meu sorriso é muito maior e cura muito mais do que um remédio químico que podem dar para o outro, que o meu tempo com as pessoas ainda vai ter um valor inestimável, Pedro. Me emociona de pensar. E Gil, assim como a gente conversa, como a gente troca, isso que comentasse, né, de levar isso que nos faz bem, esse sorriso, essa luz a outras pessoas, eu te conhecendo, imagino que tu também já esteja compartilhando isso com mais gente, levando mais adiante cada vez mais esse caminho, né? Sim. Podcast, enfim, os conhecimentos em geral. Sim, com certeza, né? A gente acaba compartilhando porque faz tão bem, Pedro. É uma coisa que ilumina o dia da gente, né? E essa conexão com a nossa própria fé, entender o que é essa energia que nos rodeia, né? Como que as pessoas podem ter acesso a isso? Não sou eu. Tá aí. É um trabalho divino feito pelas mãos do nosso repórter, do nosso humilde benzedor, que vocês são gigantes, gente. E vocês são gigantes porque vocês estão conseguindo levar adiante isso. E eu sou uma mera admiradora disso tudo. Eu diria que gigante é Cristo e Nossa Senhora. A gente tá ali como um grãozinho fazendo a nossa parte, semeando. E, se Deus quiser, fazendo com que esse caminho de luz possa chegar em mais gente, né? E para trazer também um outro ponto de vista, né, de quem tá ao redor da Giovana aqui, vendo ela passar por essa transformação, eu tô aqui também com o seu Jacinto, que vai contar um pouquinho pra gente de como que é presenciar esse novo momento. Seu Jacinto, o senhor tem notado muita transformação na sua esposa? Sim, tenho notado bastante transformação nela. Inclusive até eu sempre disse assim que a minha esposa estava um pouco apagada, sabe? Tava sem força, tava sem brilho. E Hoje não, mas eu acho que de umas 2 semanas pra cá que eu vi essa diferença, né? Esse brilho de novo, essa força, essa vontade de novo de vencer, né? Que coisa bonita isso. E Jacinto, eu conheço eles já faz um tempo, né? Pra quem não nos conhece, assim, tá ouvindo agora. Mas eu sempre vi que a Giovana te inspirava muito de várias formas, né? E essa transformação, ela também tem te inspirado? Sim, ela tem me inspirado mas eu acho também que eu tenho ajudado ela a dizer assim, e aí, tá dando certo? Tá. Não, tá dando certo. E aí eu fico com mais força ainda, sabe? Porque quando tu vê que aparece o brilho nela, no companheiro, no parceiro... Acende o brilho junto. Acende o brilho junto,
É bem isso aí. Coisa boa. E o senhor tem sentido vontade de buscar também? Ouvir o podcast, por exemplo, conhecer um pouco mais desse caminho? Como é que isso lhe toca dessa forma? Sim. Eu tenho até escutado bastante com ela. E o que tem achado? Olha, a gente tem fé, né? E são esclarecedores. São esclarecedores, né? Para mim é uma energia. É isso aí que eu enxergo, uma energia. E a forma como as informações são passadas é tranquilo de compreender? O senhor consegue entender bem? Fica alguma dúvida dos temas? Não, tranquilo, consigo entender eles bem. Muito bem mesmo. E a forma, a visão que é passada, né? O caminho que é mostrado, os conhecimentos que são trazidos pelo benzedor, o senhor gosta desse estilo de ver a vida? Sim, eu gosto até, e eu acredito até, eu sempre digo para Giovana, eu comecei a viver de novo a partir dos 50 anos, né? Então, isso aí parece que esses seria podcast, não? Isso. Isso para mim, assim, me cai muito bem. Me tranquiliza, sabe? Eu fico bem escutando aquilo ali. A gente escuta sempre ao meio-dia eles, né? Me faz bem, eu só sei dizer que me faz bem, entendeu? Não sei se é por causa da minha idade ou porque... E o que ele fala ali é o que eu penso hoje também, entendeu? Então tem identificação. Seria uma identificação, Coisa boa, é isso que é importante, é fazer bem, né? A gente é o próximo, né, Gil? Com certeza, com certeza. Coisa boa, gente. Obrigado por compartilharem um pouquinho de como é estar vivendo isso com a Nós gente. que agradecemos. A luz que a gente recebe na família é maravilhosa. Coisa boa. É muito bom poder compartilhar esse tipo de relato aqui no podcast, porque mostra pra gente que quando a gente quer se transformar, quando a gente quer crescer e encontra, né, num caminho como o nosso, a forma para conseguir conquistar esse crescimento, essa evolução, e o bem que isso faz quando a gente toma essas iniciativas, né? Obrigado por quem escutou até aqui, obrigado por quem está compartilhando também os episódios com mais pessoas. Se inscrevam aqui no canal, é só clicar aqui embaixo no botão que diz se inscrever ou seguir o podcast se estiver pelo Spotify, para que vocês recebam as notificações sempre que um episódio novo for ao ar, e também isso nos ajuda a conseguir semear cada vez mais e mais essa semente do bem e da luz. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer ao benzedor, também é só trazer aqui nos comentários, ou então no Instagram ou TikTok, né, @falasdebenzedor, e que por lá a gente pode conversar um pouco mais. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até o próximo episódio.